A equipe de transição de Jair Bolsonaro está nos noticiários e traz nomes como Adolfo Saxida, Roberto Castelo Branco, Marco Sintra, Onyx Lorenzoni, mas a imprensa só quer mesmo criticar pela falta de mulheres e negros nessa equipe. Será que isso realmente importa? Qual o impacto disso na transição? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e tocar o sininho para receber as notificações. Que tal, por exemplo, se a gente comparar a equipe de transição de Bolsonaro com a equipe de transição do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Ele contou com nomes altamente técnicos e acima de qualquer suspeita, como por exemplo Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Humberto Costa e, curiosamente, todos eles estão envolvidos até o pescoço nas investigações da Operação Lava Jato. Além desses, tem outros nomes que não são conhecidos do grande público, mas que ficaram famosos por cometer ilícitos ao longo dos governos petistas. Um deles é Arno Augustin, que também participou dessa equipe de transição e foi o responsável pelas pedaladas fiscais do governo Dilma Rousseff, que inclusive foi o motivo pelo seu impeachment pelo crime de responsabilidade. E não podemos nos esquecer ainda de José Sérgio Gabrielli, que foi o todo-poderoso da Petrobras e que até hoje nega qualquer tipo de irregularidade ao longo dos governos petistas na direção da empresa estatal. José Sérgio Gabrielli foi o responsável por aquele colosso construído em Pernambuco chamado Refinaria Abreu e Lima, conhecida pelo grande rombo de dinheiro público causado pela corrupção, superfaturamentos, desvios públicos de toda ordem, etc. E apesar de negar todos esses crimes, ele teve o seu patrimônio bloqueado, diversos bens bloqueados por conta de crimes contra o patrimônio público. Além disso, José Sérgio Gabrielli foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por conta também das negociações que envolveram a refinaria de Passadina, aquela que estava acabada, degradada e custou fortunas. E não podemos nos esquecer de que a refinaria de Abreu e Lima foi construída com o apoio e o reforço do governo bolivariano lá da Venezuela, ou seja, além de toda a corrupção, esses processos envolveram as ditaduras aqui da América Latina. Agora, na transição desse governo Bolsonaro, parte da imprensa reclama da falta de negros e mulheres e parece que para eles isso não era um problema na transição do então governo Lula, até porque eles contavam com Matilde Ribeiro, que viria a se tornar futuramente a secretária especial de promoção das igualdades raciais e que deu uma série de declarações polêmicas antes mesmo de assumir o ministério. Em uma entrevista à BBC, ela disse o seguinte: a reação de um negro de não querer conviver com um branco, eu acho uma reação natural. Quem foi açoitado a vida inteira não tem obrigação de gostar de quem o açoitou. Se você acha que essa declaração da então futura ministra era uma propagação de divisão, uma propagação racista, saiba que a imprensa não deu muita atenção para isso à época, mas não acabou por aí porque ela continuou. Acho melhor ter brancos ressentidos, mas negros dentro das universidades, do que ter branco feliz e negros fora da universidade. Eu não sei pra você, mas eu acho que isso está absolutamente classificado como uma espécie de racismo. É aquela ideia de supremacia negra, de luta contra o branco, de que pessoas diferentes não podem viver em paz e não podem viver em harmonia. É uma coisa lastimável, chega a ser baixa, medonha, até mesmo nojenta. Mas parece que esta mesma imprensa que hoje reclama da transição de Bolsonaro não se importou muito com isso à época. Na verdade, achou até normal. Mas a ministra não provocou polêmica somente com as suas frases racistas e divisórias nessas entrevistas. Em 2008 ela saiu do governo porque, vejam vocês, foi a campeã da farra dos cartões corporativos. Inclusive teve uma matéria do Estadão específica sobre isso e o link você vai encontrar aí no vídeo. Só para vocês terem uma ideia, o salário da ministra em meados de 2006, 2007 era de R$ 10.700. Os gastos com os cartões corporativos que vinham do nosso dinheiro e que eram para ser usados em tese para trabalhos no governo federal e em benefício do ministério, no caso dela, da Secretaria Especial,
foram de mais de 14 mil reais mensais. Ou seja, ela gastou mais com os cartões corporativos do que com o próprio salário. Aliás, o que ela gastava com os cartões era mais do que ela recebia todo mês pelo trabalho que ela prestava. Quer dizer, se prestava algum trabalho. Em 2007, a senhora Matilde pagou R$ 171.500 em despesas com cartões corporativos. Tudo isso gasto em hotéis, restaurantes de luxo e até mesmo em aluguéis de carro. Pouco mais de R$ 121 mil deste todo foram utilizados somente para alugar os carros chiques, para ela passear nessas viagens, e todos esses gastos, todos esses aluguéis de carros, curiosamente foram feitos numa mesma empresa. No ano anterior, em 2006, Matilde tinha gasto mais de R$ 55 mil com esses cartões corporativos. E aí você vai dizer, nossa, mas por que tão pouco se comparado com o ano seguinte? É porque ela só tinha recebido o cartão em julho. Se tivesse recebido antes, acho que teria até gasto mais do que em 2007. Só para vocês terem uma ideia, esses 55 mil foram 7 vezes maiores do que os 22 mil, pouco mais de 22 mil, utilizados pelo segundo colocado no campeonato aí de gastos dos cartões corporativos, que era o secretário especial da Aquicultura e da Pesca. O terceiro da lista era o ministro dos Esportes, membro até hoje, inclusive, do PCdoB, também pertencente a uma das chamadas minorias, até porque o ministro é negro. Ele gastou pouco mais também de R$ 22 mil, e a quarta colocada foi Marina Silva com R$ 2.400. Ou seja, o ápice destes gastos, o ápice do estouro dos cartões corporativos foram justamente por alguém que supostamente representava os negros trabalhadores do nosso país. Pois é. Esse é um pequeno retrato daquilo que foi a equipe da transição do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas você não viu esses mesmos questionamentos por parte de colunistas, analistas ou de diversos editoriais de jornais, simplesmente porque o país estava supostamente representado na sua diversidade. Mas em momento algum aquelas pessoas representavam de fato o negro que acordava e acorda cedo todos os dias para ir trabalhar e conseguir alcançar algum sucesso e o pão de cada dia para sua família. Não representava as mulheres guerreiras que são as nossas brasileiras espalhadas nas mais diversas regiões. Em hipótese alguma, representava de fato as minorias que querem direitos iguais e não privilégios à torto e à direito. Esses questionamentos, infelizmente, não vieram naquela época, mas estão vindo agora. Mas o que Jair Bolsonaro tem de fazer e o que os seus eleitores têm de fazer, os seus apoiadores de uma forma geral, é continuar garantindo que os membros da sua equipe sejam colocados lá pelo mérito e não pelo que supostamente representam. Tem de ser colocados lá pela sua capacidade e pelo seu histórico de vida política. Senão, será mais do mesmo.